Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? Se tem objetivo, vai buscar. Não há nada pra nos abater. Deus está aqui pra nos guiar. Quem sabe faz a vida acontecer. A gente precisa ter fé e nunca reclamar de dor. Sempre de pé, mesmo existindo algum dissabor. 10 segundos, a gente inicia. Vamos lá? Saber resistir é o segredo de um bom vencedor. Show! Vamos lá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa ao vivo nosso de cada dia, tiro, porrada e bomba. E hoje, gente, diferentemente de outros dias, boa tarde, Márcio, seja bem-vindo. Vamos lá, já passou a musiquinha, já passou as bem-vindas. Vamos pro tiro, vamos pra porrada, vamos pra bomba. Gente, vocês sabem que eu não gosto de 7 dicas, de 7 passos, de um método infalível. Eu não acredito em nada disso, né? Pra mim isso é pura balela. Mas hoje eu tive que me render, né? A trazer um como. Porque de fato a gente tem construído um pensamento aqui ao longo dos programas. Já passamos da metade dos programas. E sempre com aquela intenção de trazer o questionamento. Agora a gente vai alternar alguns programas com o como, porque muitas das vezes a gente até, eu tava pensando nisso, a gente faz o questionamento, a gente pensa a respeito, a gente até entende que aquela dor existe dentro da gente, aquele desejo de mudança, mas muitas das vezes a gente não sabe como começar, né? Então hoje eu não vou trazer 7 dicas, que eu tenho pavor desse nome, mas eu vou trazer 7 ações. 7 ações que a gente pode executar de fato para começar a nossa jornada de transformação, a nossa jornada de autoconhecimento. Primeiro de tudo, eu paguei a minha língua, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de ser livre, de não ter rotina. Como eu sempre fui empreendedora, eu tive poucos trabalhos mesmo de CLT, de ter horário. E os poucos que eu tive eram trabalhos flexíveis. Então, imagina só, a vida inteira eu tive dificuldade com horário, com ser pontual, com ter uma rotina. Tudo que rotinava demais as coisas, que deixava muito certinho, eu tinha ranço. Então eu era aquela pessoa que falava assim, não, esse negócio de disciplina, gente, eu lembro que eu zombava da palavra, né? Na verdade era essa palavra. Eu zombava da palavra disciplina. Só que, adivinha só, né? A gente cospe pra cima e cai na cabeça. Há 4 anos atrás, quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento, o que eu percebi? Eu me dei conta de que a tal da disciplina era importante sim. Aí como é que vai lá ter disciplina depois de uma vida inteira indisciplinada, de uma vida inteira de maus hábitos, de uma vida inteira refém dos meus próprios hábitos, né? Então eu posso falar por experiência própria que o processo de transformação dói mais porque a gente tem que mudar um hábito de uma vida inteira. Então pensa só, 35 anos operando de uma forma e de uma forma totalmente, digamos assim, indisciplinada. Quando a gente vai fazer essa mudança, é muito difícil, porque o hábito já tá ali enraizado, né? E como sempre a gente não pode deixar, eu falei assim, não gente, hoje eu vou ser bem, eu vou trazer uma objetividade, um como, um passo a passo, mas eu não me aguento, né? A gente tem que dar uma filosofada, senão não faz parte do nosso programa. Eu fiquei pensando comigo quando estava preparando a aula. Será que para hoje eu consegui ter disciplina, eu estar construindo essa disciplina? Qual foi a minha ordem? Primeiro, eu entendi qual era o sentido da vida para mim. Depois, eu consegui ter mais clareza para construir uma disciplina e a mudança dos hábitos. Aí fiquei pensando, ou será que a gente consegue também mudar os nossos hábitos, a nossa disciplina, sem necessariamente a gente estar muito ligando para essa questão do sentido da vida, né? Desse conhecer a si mesmo e tudo mais. Enfim, como eu sempre falo, a gente não tá aqui para chegar a nenhuma conclusão, e eu também não cheguei a nenhuma conclusão, mas eu acendi essa luzinha interna. Será que hoje eu consigo caminhar para isso?
porque eu tive muito claro isso, que fazia parte do processo de autoconhecimento? Ou será que aleatoriamente também aquela pessoa, de repente, 100% racional, que não acha que tem que mudar nada, não acha que tem que se conhecer, nem coisa do tipo, será que essa pessoa só também ter essa persistência de mudar os hábitos sem nenhum, digamos assim, sem nenhum objetivo maior, será que ela consegue? Então, cada pessoa tem a sua história pessoal. O meu processo foi muito contrário. Eu percebi, assim, que eu tentava fazer a mudança dos hábitos, eu tentava ter a disciplina, mas eu acho que eu não tinha vamos dizer assim, um norte. Algo que fizesse com que, de fato, eu me movimentasse, sabe? Eu levantasse a bunda do sofá e fizesse. Então, eu sempre tentava, aí caía, tentava, caía, deixava pra lá e falava, não, realmente isso não é pra mim não, e tal, isso é meu jeito, eu sou assim mesmo. Então, sempre assim, dentro dos meus piores hábitos, era acordar tarde. Eu sempre fui uma pessoa de acordar tarde. E era, gente, assim, teve uma fase da minha vida que era, tipo assim, acordar meio-dia. E isso já com mais de 20 anos. Então, eu tinha o péssimo hábito de dormir, de acordar à tarde. De uns anos pra cá, piorou com o hábito de também dormir tarde, ou seja, era aquela pessoa virada, sabe? Tava sempre chegando tarde, tive uma fase que saía muito, então chegava tarde, acordava tarde, e aí às vezes à tarde ainda dormia de novo, porque quando a gente dorme muito, a tendência é que a gente continue cansado, né? A gente passa, digamos assim, do limite. Então essa questão do acordar e a questão da alimentação, pra mim, eu sempre, foi os meus dois maiores, digamos assim, dragões com relação aos hábitos, né? Os hábitos alimentares também eu sempre procrastinei, sempre deixei pra lá, dava dia 31 e falava, não, esse ano eu vou mudar meus hábitos, vou mudar minha alimentação. Aí passava um pouquinho, deixava tudo pra lá. Então eu vou começar falando, gente, sobre os meus maiores erros. Como eu sempre falo, eu não quero trazer um ensinamento pra vocês baseado em livros, porque os livros vão trazer a experiência dos autores, né? Então a minha experiência que eu vou trazer hoje aqui pra vocês foi como funcionou pra mim. Talvez não vai funcionar pra você, talvez... é o que eu sempre falo, a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar disposto, porque a pecinha que eu te der aqui, às vezes você vai juntar com a pecinha que você viu em algum lugar, alguém falou, você leu no livro, e aí você vai criando sua própria metodologia, tá bom? Isso que é legal. Então, primeiro de tudo, gente, meu maior erro, que eu falo assim, que esse persistiu muito tempo para mudar os hábitos, foi esperar a motivação. Eu fui contaminada, né, por essa ideia maluca do pensamento positivo aí nos últimos anos e tudo mais. Então, assim, eu fiquei tão impregnada com essa ideia que eu pensava assim, que ia ter determinado momento que, sei lá, eu ia estar inspirada, um anjo ia baixar, ia mudar tudo, e eu ia acordar muito motivada, ou ia pros programas, né, de motivacionais também, saía de lá pilhadaça, nossa, já era, já mudei, caiu a ficha, agora eu entendi, né, tinha o tal do caiu a ficha, nossa, hoje me caiu uma ficha, aí eu achava que a tal da ficha ia fazer eu mudar. Chegava no outro dia, mudava, né? Acho que um dia, 2 no máximo. Depois voltava tudo normal. Então, meu primeiro maior erro foi esperar a motivação. E esse esperar a motivação tá muito ligado a essa falta de entendimento, que aí eu acho que onde realmente eu penso que o autoconhecimento faz a diferença, porque quando eu comecei a ter um mínimo entendimentozinho de como funciona o meu cérebro, como funciona a minha mente, aí eu comecei a entender o seguinte, que eu era refém de uma programação e que eu caía na minha própria ratoeira, né? Gente, quando eu falo mente e cérebro, na verdade é meio que a mesma coisa, né? A mente é o software e o cérebro é o hardware, né? Então, às vezes a gente fala mente, 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 aí tem pessoas que acham que isso é místico, é esotérico. Aí quando fala cérebro, 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 aí de repente a gente consegue a comunicação com quem é mais cético. Então, sempre que eu tô falando mente, cérebro, é um conjunto, tá? Eu tô falando do computador. E a gente é movido por esse computador. E os hábitos, eu comecei a observar o seguinte, existia um gatilho, sempre, isso não é experiência própria, tá, gente? Isso é estudo científico, isso é neurociência. Sempre vai existir, primeiro, um gatilho que vai te despertar para você ter aquele comportamento, para você depois ter uma recompensa. Então, é uma tríadezinha. Gatilho, aí você vai ter a ação, aí depois você vai ter a recompensa. Aí você fica nesse ciclo, entende? Então, eu comecei a observar os meus, começar assim, gente, o que faz, o que dá o gatilho com que eu queira ter esse comportamento para depois ter um prazer, entende? Então eu comecei a mapear muito assim, por exemplo, o gatilho de comer doce, né? Eu sou formiga, estou formiga, né? Não sou formiga, estou formiga. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de doce. Então às vezes eu tinha, vamos dizer assim, caramba, me deu uma louca, eu quero comer chocolate, quero comer biscoito, quero comer doce. Aí o que acontecia? Eu comecei a observar
qual era o meu gatilho. Mas lógico, não foi do dia pra noite, né, gente? Foi, como eu sempre falo, a autoobservação. Teve um determinado dia que eu comecei a perceber, eu falei, gente, quando eu saio pra comprar chocolate, geralmente, qual é o meu gatilho? Eu preciso fazer algo e eu não quero fazer porque eu acho difícil. Caracas, matei a charada. Então, sempre que eu ia fazer alguma coisa, porque eu via que, tipo assim, eu não ia comer porque eu tava triste, eu tô deprê, eu tô ansiosa. Não, isso pra mim foi o mais difícil de identificar o hábito, porque eu sempre pensava assim, gente, geralmente quando a gente tem um ataque de compulsão, a gente quer sair destruindo o mundo de comer, é porque, sei lá, eu tô mal, tô triste, eu tô com um sentimento de vazio, sei lá. E eu não conseguia identificar nada disso. E aí eu comecei a matar a charada. Sempre que eu ia fazer uma atividade que eu não gostava, sei lá, tenho que editar um vídeo. Aí eu, tipo, editar um vídeo, cara, eu vou passar mais de 1 hora, não, botando legenda. Aí aquilo internamente já me paralisava. E aí, como eu não queria fazer aquela atividade, o que eu fazia? Eu me recompensava primeiro comendo os doces, comendo os chocolates, pra depois eu ir fazer o vídeo. Olha que maluco. Só que isso foi, né, não é simples assim, eu não consegui identificar simples assim esse gatilho, né? Então é muito importante você começar a observar os seus gatilhos, porque ajuda muito. Então hoje, quando eu já vejo, como eu consegui identificar o gatilho, quando eu vejo que eu não quero fazer aquela atividade, eu já falei, eita, já vai me vir um pensamento de comer doce. E aí, o que eu faço? Eu já consigo ter esse domínio de tomar a decisão, falar, não, peraí, isso aí é só o meu cérebro me levando a querer uma recompensa, porque eu tô fazendo algo que não é legal, entende? Então, eu já consigo dar essa burlada. Então, é muito importante, por isso que eu falo, a gente tem que entender um mínimo de como a gente funciona para que a gente faça, de fato, essas mudanças. Gente, o segundo maior erro que eu cometi era abandonar. Então, eu pensava assim, eu começava, vai fazer 1 dia, 2, 3, sei lá, acho que meu recorde deve já ter sido aí 1 semana de querer mudar um hábito. E aí, sei lá, 3º dia eu não cumpri. Aí 4º dia, não cumpri. Aí 5º dia eu deixava pra lá. Tipo assim, eu tinha aquela ideia de que pra mudar eu tinha que ter êxito 100%. Tipo, eu tenho que fazer hoje, amanhã e tal, e dar certo. Aí, beleza, vai. Então, esse é um erro também que eu cometi, né? O 3º erro que eu cometi foi ter metas de Bob. A gente sempre fala aqui do Fantástico Mundo de Bob, né? Então, eu tinha metas de Bob. Tipo, aquelas metas super ilusórias. Tipo, eu acordava meio-dia, aí, de repente, eu coloco que vou acordar às 5 da manhã, sabe? E aí, eu ficava insistindo ali em acordar às 5 da manhã, sendo que a pessoa ainda dormia até 10, 11 da manhã. Ou seja, uma meta do Fantástico Mundo de Bob, irreal. Então, a gente precisa construindo isso aos poucos. A gente pode ser muito discrepante. Então, eu sofri muito. Eu posso falar, gente, que eu fiquei assim mais ou menos 3 anos para começar a ter os primeiros resultados na mudança de hábito por conta dos erros. Então, se vocês mudarem, se vocês pularem os erros e o que eu aprendi, tenho certeza aí que em 1 ano, sendo bem otimista, em 1 ano a gente consegue, de fato, mudar um hábito quando é um hábito muito enraizado na gente, tá? E o 4º erro que eu cometi foi querer mudar tudo de uma vez. Nossa senhora, eu acho que esse atrasou demais também. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, mas pra mim, Ludmilla, eu tenho claríssimo que o perfeccionismo... Eu lembro que eu ia nas entrevistas de trabalho, né? Quando eu era mais jovem, e falava que o meu defeito era sou perfeccionista. Achando que isso era um defeito bonitinho, tipo, não vou falar que eu sou preguiçosa, não vou falar que eu acordo tarde, vou falar que vou dar um defeitinho aí mais de boa, né? Se eu falar pro cara que eu acordo atrasada, que eu sou preguiçosa, não vai me contratar. Então, todo mundo, na vida inteira, sempre usou esse defeitinho. Só que, na verdade, pra mim, hoje eu tenho claro que o defeito do perfeccionismo tá muito ligado à preguiça, é assim também, sabe? O perfeccionismo, ele é um defeito grotesco, porque o perfeccionista é aquele que não faz enquanto não tá o Fantástico Mundo de Bob ok. E a gente sabe que nunca vai estar ok. Então, o que eu queria? Mudar tudo de uma vez. Eu quero me alimentar bem, eu quero estar malhando compulsivamente, eu quero ser rata de academia, eu quero acordar cedo, eu quero gostar de estudar, né? Há 3 anos atrás eu morria de preguiça de ler, de estudar. Então eu queria mudar tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E o que acontecia? Óbvio que eu nunca mudei, né? Eu só me atrapalhava, eu só me frustrava, eu só sofria. Ou seja, eu atropelava as coisas. Então esses 4 erros, gente, que foi esperar a motivação
abandonar os hábitos quando não dava certo, ter metas do Fantástico Mundo de Bob, metas irreais e querer mudar tudo de uma vez, fez com que eu prorrogasse a mudança de fato. Agora tem uma coisa que, embora eu tivesse cometido esses 4 erros, eu sempre tive, que pra mim é o primeiro passo, tá bom? É a primeira ação, é o mais importante. Mesmo errando, eu tinha muita vontade de mudar. Mesmo errando, eu tinha, assim, como diz Napoleão Hill, né? Eu tinha um desejo ardente. Nossa, eu gosto muito desse palavra, desejo ardente. Eu tinha um desejo ardente, eu tinha uma vontade muito grande. E como eu gosto de usar na minha linguagem, eu tinha uma obsessão. Porque a palavra obsessão, às vezes, ela soa aos ouvidos meio pesada. Obsessão dá a impressão, assim, de, tipo, pessoa obsessiva, né? Transtorno obsessivo, sei lá. Eu gosto da palavra obsessão, porque eu penso, assim, que a obsessão você ser obcecado por algo é o que vai, de fato, né, vamos dizer assim, transformar a sua vida. Então, eu sempre tive essa característica. Só que, lógico, quando a gente é obcecado por algo negativo, vai ser desastre. Agora, quando a gente canaliza toda essa força, né, toda essa vontade, toda essa obsessão para algo que vai ser construtivo, ninguém para a gente, tá? Como eu sempre costumo falar, e várias vezes esses hábitos, essa tentativa de mudança me frustrava, vinha como um balde de água fria, né? Tipo, caramba, não dá certo por todos os erros que eu ia cometendo. Só que eu voltava dando voadora, sabe? Tipo, me derrubou, eu voltava dando voadora. Então, ou seja, isso eu vejo hoje a obsessão. Eu sempre tive. Então, acho que se não tiver o passo número 1, não tem mais nada, né? Acho que se você não tem o passo número 1, que é essa vontade, esse desejo, já morre a live aqui, nem perde seu tempo, vai fazer outras coisas, você ganha mais. Porque sem o desejo ardente, sem a vontade, sem a obsessão, a gente não constrói nada e muito menos muda o hábito. Porque, gente, mudar um hábito é difícil pra caramba. Pensa, a gente passou 35 anos alimentando o nosso cérebro, alimentando a nossa mente com esses comportamentos que se enraizaram, transformaram em hábito. E não vai ser em 21 dias. Não sei se você já fez algum desses. Meu Deus do céu, já caí nessas balelas de 21 dias, gente. O trem que o povo ganha dinheiro é com esse tal de 21 dias. Eu só não lanço nada de 21 dias, prometendo uma promessa mirabolante de 21 dias, porque isso é desonesto, entende? Isso não existe esse estudo, né? Então, assim, começou um modismo de mude sua vida em 21 dias, mude um hábito em 21 dias, mude sua mente em 21 dias, reprograme sua mente em 21 dias. E isso aí teve gente que ficou milionário demais vendendo essa ilusão. A gente tem que ser realista, gente. Isso não muda. Isso, na verdade, foi um livro que foi escrito, não lembro o nome do livro, e o cara, tipo, sugeriu que 21 dias era um bom número para começo de uma mudança. Ele não afirmou, não tinha embasamento científico, pegaram, né, essas ideias e começaram a disseminar. 21 dias você muda, mas sendo realista, 21 dias não muda. Para mudar um hábito, gente, é no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses, né? Mas, primeiro de passo, vamos lá, por partes. Primeiro passo, a vontade, o desejo ardente. O segundo passo é o quê? O que eu quero mudar? Né? No meu caso era, eu quero acordar cedo e eu quero mudar a minha alimentação. Eu fiz isso, gente, dividido, tá? Um ano eu foquei em uma coisa e um ano eu foquei em outra. Então, primeiro passo é, o que eu quero mudar? Segundo passo, por que eu quero mudar? Porque, tipo assim, tá, beleza, Ludmila. Beleza, tu quer acordar mais cedo pra quê? E aí? Você quer mudar a alimentação pra quê? Sabe? Quando eu não tinha ainda o porquê, eu acabava me perdendo e por isso que acontecia o caso do abandono, né? No meu caso, eu queria acordar mais cedo, pra quê? Eu sempre gostei, eu sempre estudei e via que acordar cedo era produtivo, era bom, de manhã a gente tá mais inspirado, a gente tá mais motivado, o dia rende. Então, eu tinha esse desejo, né? Eu sabia que se eu acordasse cedo, eu ia conseguir ter uma rotina melhor, eu ia ser produtiva, realizar minhas coisas. Ou seja, eu tinha um porquê, tinha um motivo. Não era simplesmente por acordar, né? E a questão, o quarto passo é que precisa ser escrito, né? Assim, não adianta a gente ter o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, se a gente não escrever. A gente precisa ter anotado. Então, não, mas eu sou mental mesmo, eu vou pensar nisso aí, eu quero fazer. Não, a gente precisa escrever, sabe? Tem que deixar definido. Cara, por que eu quero mudar? O que eu quero primeiro? Qual hábito eu quero mudar? Certo? Por que eu quero mudar? Tem que ter um motivo. Se você não tiver motivo, você não vai mudar, né? O terceiro é não ser vago. Não pode ser algo vago. Tipo, eu quero emagrecer. Eu já fiz isso demais. Tipo, eu tava dia 31, né? Eu quero emagrecer.
Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero acordar mais cedo. Mas é muito vago. A gente precisa ser específico. No caso do emagrecimento, quantos quilos eu quero perder, né? No caso, se você quer acordar mais cedo, tá, mas mais cedo que horas? Qual é o primeiro horário que você vai se desafiar? Se você acorda 10, sei lá, você vai começar a primeira semana 9, a gente precisa ser específico. Por quê? Lembra? A gente funciona por dentro como um computador. E o computador, ele precisa de comando. Se ele não tem comando, ele fica, tipo, olhando para todos os lados. Por isso que a gente tem a dificuldade de manter e de ter o foco. Por quê? Não tem um direcionamento. Então, quando a gente escreve, é como se a gente estivesse apertando o Enter lá no nosso computador interno, entende? Parece bobo, tipo, ah, não, mas eu quero mudar, mas não preciso escrever nada não, vou mudar do meu jeito. Aí você vai perder anos e anos igual eu perdi, não vou falar depois mais nada. O que eu aprendi também, gente, é que é uma meta por vez, é um hábito por vez, é um defeito por vez, um dragão por vez. A gente não se mata todos os dragões numa, sei lá, numa facada só, tá? Numa espadada só. Nem sei se existe esse termo. A gente não mata de uma vez só. A gente não mata vários, a gente só mata de uma vez. Isso aqui também foi um erro, que eu já falei, né? Queria mudar tudo de uma vez. Então a gente só consegue fazer de fato a mudança quando a gente foca em uma. Eu sei que a lista é grande, não sei a de vocês, mas a minha lista é grande. Eu tenho coisas, muitas coisas que eu quero mudar. Lógico, se eu for falar assim, caracas, maiores coisas, vai ter ali 3 ou 4 dragões potentes. Mas é um por vez. Tenha todos os seus dragões na sua lista, todos os hábitos que você quer mudar na lista, mas foca em só um. Se você quiser ser o perfeccionista que vai mudar tudo de uma vez, vai cair do cavalo, né? Vai cair do dragão. Literalmente é isso que vai acontecer. E nunca abandonar. Eu acho que pra mim, se falar assim, nossa, fala aí um segredo do sucesso pra mudar o hábito. É não abandonar. Por quê? Gente, a maior parte vamos dizer assim, nos primeiros meses, vai ser talvez mais erro do que acerto. Muito maluco, tipo, essa questão do acordar cedo mesmo, eu lembro que era às vezes assim, 4 dias acordava tarde, aí o quinto acordava cedo. Aí passava às vezes mais 3 sem acordar, aí no quarto acordava, mas depois, quando foi passando o tempo, eu fui percebendo, caramba, o que me fez mudar o hábito foi ter permanecido. Por mais que eu errava, mais do que falhava. Então isso é um erro grosseiro, um erro assim que a gente comete demais. Quem quer mudar o hábito? Ah, eu acordo o primeiro dia, acordo o segundo dia, acordo o terceiro dia, acordo, não acordei no quarto. Aí tipo, não sei, aí abandona. Então, pra mim, o mais importante da mudança é nunca abandonar, por mais que você esteja errando mais do que acertando, porque é normal. Eu não conheço ninjas que começam já acertando. Pode até ter pessoas que, tipo, caramba, decidi mudar o hábito, aí ele vai lá. 5 dias ele acerta e só um ele erra. Ou então só no final de semana ele se abre uma oportunidade. Não. Geralmente a gente vai errando, acertando. Errando, acertando. Errando, acertando. Errando, acertando. Errando, acertando. Tá vendo? A proporção é começar errando muito, acertando menos. Pra ir diminuindo. E com o passar do tempo, vai estar, tipo, errando, acertando. Até que vai, tipo, acertando, errando. Olha, aí já virou. Já passou pro outro lado. Errando, acertando. Hoje eu já tô nessa fase do acertando, errando. Acertando, errando. Mas eu já estive no contrário. Então, isso me dá força pra continuar. Porque antes era errando, acertando. Então, pra mim, se eu pudesse falar, cara, o mais importante é nunca abandonar. Mesmo errando, volta. Errou na dieta? Volta. Errou? Continua. Realmente, nessa hora eu vejo que a persistência é o que faz com que a gente vá continuando. E começar a gente sempre com mini hábitos. Eu também era assim, o perfeccionismo, né, que é essa doença maldita, era tipo assim, agora eu quero estudar. Quero voltar a ler, comecei em desenvolvimento pessoal, aí todo mundo lendo, né, best-seller e tudo, eu queria ler também, mostrar também que eu tava lendo e tudo mais. O que eu fazia? Eu já quis começar, tipo assim, não, eu vou definir aqui na minha planilha, na minha lista, que eu vou ler 1 hora por dia. Ilusão. Por quê? Quando a gente não tem o hábito de ler nada, né? Quando o último livro que a gente leu foi O Pequeno Príncipe, lá no 2º grau, é lógico que a gente lê uma página, a gente já quer fechar o livro. Então, eu querer começar com 1 hora de leitura é viagem. Começar com meia hora de leitura é viagem. Então, o mini hábito é o quê? Cara, eu vou ler 2 páginas por dia. 2 páginas. Até eu ir pegando o jeito da coisa. Quando você pega o jeito da coisa, sei lá, aumenta para 3. Isso é tão real que é engraçado. Hoje, eu que tenho que me pausar de ler, porque senão eu só quero ler. Eu só quero estar ali degustando aquilo, me dá muito prazer. Olha só que mudança radical.
é assim, se deixar, às vezes eu deixo de fazer as coisas chatinhas e difíceis, que é o que a gente não quer fazer, porque eu me apeguei ao prazeroso. Lembra que eu falei? Quando a gente disciplina a mente ao prazer, é lógico que ela vai correr mais solto. Só pra vocês terem uma ideia, dos meus hábitos, acordar, dormir cedo é fácil. Todos os dias eu durmo 9 da noite. Aí às vezes eu fico, gente, eu sou muito pontual pra dormir, eu nunca falho, eu nunca erro. Esse eu nunca me saboto. Por quê? Porque é fácil, é prazeroso. Pô, vou deitar, já não tenho mais aquela coisa de querer ficar acordado até tarde, já acostumei o corpo a dormir cedo, então é fácil. Agora, sempre o mais difícil vai pedir mais da gente, né? Então, a gente precisa, desde já, gente, começar a ter essa consciência de alinhar o nosso eu do futuro com o eu do agora. A Ludmilla do agora existe a Ludmilla do futuro. A gente tem uma certa dimensão. E nesse meio caminho, no meio do caminho, esses dois eus vão se encontrar. A Ludmilla do agora e a Ludmilla do futuro. E essa brechinha aqui, ó, é a jornada, que eu sempre falo, a jornada do autoconhecimento, a jornada da mudança. Porque é ilusão a gente achar que a mudança acontece da noite pro dia, que as coisas mudam da noite pro dia. Os hábitos, na minha opinião, hoje eu vejo, porque foi difícil, criar certos hábitos é anos, são meses, e de erro e de acerto. Então a gente tem que tirar essa ideia maluca, né, de achar que 21 dias, passo a passo, fórmula mágica. Gente, não tem como. Nada na vida que a gente constrói sólido, denso, que tem substância, vem com coisas rasas, que vem com coisas rápidas. A gente precisa construir tijolinho por tijolinho, mini hábitos pequenos, mensurando, caderno, vai anotando. Opa, errei, falhei, voltei, errei, falhei. A gente tem que ser o juiz. A gente tem que ser o nosso próprio juiz. E como a gente vai fazendo isso? Anotando, fazendo as anotações. E é assim, aos pouquinhos, que a gente vai, né, virando, se tornando um mestre de si. Pra gente se tornar um mestre de si, primeiro a gente tem que ser um guerreiro de si. Um guerreiro de si mesmo, né? Tá ali o tempo todo na maior das batalhas, que é o quê? Sempre vencer a nós mesmos, né? E uma última coisa que eu lembrei aqui agora, nem estava anotado. Sabe o que acontece? Que foi um outro erro meu também? Achar que os hábitos são eternos. Tipo, dá trabalho? Dá. Mas conquistei o hábito, agora beleza. Ixi, peguei o hábito de acordar a hora que eu queria, acordar cedo, agora eu vou dormir pra sempre. Não. Os hábitos, assim como tudo na vida, é transitório. Simplesmente a gente está com aquele hábito. A gente está com aquela virtude. Se a gente der mole, por mais que o hábito é automático, lembra que eu sempre falo que a mente, ela tem a tendência, a entropia psíquica de sempre caminhar para o negativo, sempre caminhar para a destruição, sempre caminhar para o pessimismo. Então, você constrói o hábito lá e o hábito constrói você, né? Você constrói o hábito constrói você, um hábito super positivo, mas não é facinho, convenhamos, não é facinho estar naquele hábito. Foi facilitado. Hoje a gente faz mais devagar. Hoje eu acordo cedo, vamos dizer assim, com mais facilidade, porque eu construí o hábito, mas não quer dizer que é prazeroso, entende? Então, pelo fato de nunca ser prazeroso fazer aquilo, se eu desleixar, eu volto a acordar tarde de novo. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Outro exemplo que eu dei do livro. O ler o livro provavelmente nunca vai passar esse hábito. Por quê? Porque ele é prazeroso em si mesmo. O acordar cedo não é prazeroso em si mesmo. Eu consigo vencer, eu consigo me vencer, é mais fácil do que antes, mas prazeroso 100%, acho meio difícil ser, porque eu sou inimiga do sono, né? Sou inimiga do fim do sono. Então, é isso que a gente vai aos pouquinhos se mapeando, se percebendo, cada um vai criando o seu próprio método, né? Como eu sempre falo, sua própria filosofia de vida, como a gente funciona. Talvez o meu método não vá funcionar para você, mas vá criar um método. Vá criar um método, entende? Se não fez sentido, crie um sentido. Crie alguma coisa que vai fazer sentido para você, mas só simplesmente não fique parado, né? Não fique parado. Eu sempre falo, cada dia que passa, a gente tem um dia a menos de vida, né? Então, quanto mais rápido a gente tomar essa consciência de que a gente precisa colocar o pezinho na água, por mais que é geladinho, a gente vai ter que entrar, a gente vai começar, a gente tem que ir, pronto, acabou? É sem conversa, entende? Dia 31 tá aí, não façamos falsas promessas, né? Já que a gente possa começar desde hoje, já essa reflexão. Por que eu quero mudar? O que eu quero mudar?
Como eu vou mudar? Qual hábito eu vou focar com tudo? Vou pegar e estrangular isso aqui. Como que eu vou fazer isso aqui? Se alimenta de tudo que envolver aquilo lá. Entenda. Cara, eu já vou começar agora, eu não vou esperar dia 1º. Porque quando a gente coloca que é pra depois, o nosso cérebro entende que aquilo não é importante. Então, tipo assim, não é importante, então por isso que eu vou pra depois. Entende? Quando a gente coloca que é pra começar agora, ele já age diferente. Tipo assim, não, pô, isso é importante. Ela tá querendo começar agora. Então, bora dar uma ajudada aí, que parece que agora o trem vai. Então, vamos começar nosso projeto de transformação desde já. Sabe o que? Que a gente vai ter dezembro aí pra já ir, ó, aquecendo as turbinas, sabe? E dando umas caídas, vindo, caindo. Quando chegar no dia 1º, a gente já tá, ó, no gás. Porque se a gente for esperar dia 1º, pode ter certeza. Então, se for esperar dia 31, pode ter certeza. Dia 1º, já passou toda a motivação. E aí a gente volta mais uma vez para aquela corrida dos ratos, aquele automatismo da nossa vida, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada pela participação em mais um programa. Vou subir pro YouTube essa aula aqui também, né? Esse programa de hoje. Compartilhe com algum amigo, com alguma amiga e vamos ajudar a nossa comunidade Guerreiro de Si crescer, tá bom? Vejo vocês amanhã em mais um Tiro, Porrada e Bomba. Um beijo!